Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu tô fazendo um grupo com Rita na disciplina de fotografia digital da professora Isabela. E eu vim apresentar o nosso resultado, né, do desafio 1 de composição. E vamos lá. A primeira fotografia, que é o plano pequeno, a gente consegue visualizar que é essa fotografia que é quase um retrato, que traz essa aproximação com o rosto e traz esses elementos como o óculos, a roupa, o colar, o olhar, as expressões também. É uma captura de um momento. E também traz esse cenário, né, desses tijolinhos da parede, essa, esse grafismo que tem. Então a ideia dessa fotografia foi quando a gente saiu de sala e a gente ficou pensando nessa questão de compor a imagem. Aí essa, essa parede fica de frente ao areião, então a escolha foi perfeita de compor a blusa, que é quase um azulado, quase escuro, e compor também com a parede, que era um tom mais terroso. Então ficaria perfeito como a proposta para o que a gente estava pensando sobre esse primeiro plano, né? O plano pequeno. Bom, agora nessa segunda foto, que é o plano médio, que é também plano americano chamado, e a gente quis também ter a mesma ideia de compor com o cenário e também com o vestimento. Então, essa parede fica ao lado da outra parede da primeira foto dos tijolinhos, é essa parede com as cerâmicas brancas. E a gente quis ampliar mais um pouco do plano, né? Que a gente já estava vendo mais aproximado um pouco do meu rosto, que eu estou sendo usado como modelo, mas a gente quis trazer um pouco mais a textura da blusa, um pouco trazer esse olhar mais ampliado meu para onde eu estaria vendo. Então, e a forma também que a gente escolheu desse plano médio é o formato vertical do próprio celular. Então, basicamente isso. Bom, agora é a terceira fotografia, que é o plano geral. E essa terceira fotografia, eu e Rita pensou expandir ainda mais esse cenário que a gente estava fotografando. E a gente queria trazer um pouco do movimento desse cenário, o que estava acontecendo, né? Que era um dia de chuva, também um dia de sol, que, enfim, João Pessoa, né? Então, a, a ideia da fotografia foi de Rita. Ela disse: Lucas, anda para frente, para trás, e para trazer essa questão do movimento também. Começa a andar pelo cenário. E também tinha outras pessoas fotografando e também caminhando dentro dele. E ela escolheu um ângulo que favorecesse também essa questão de trazer uma visualidade maior para compor realmente, trazer essa ideia mais objetiva da fotografia que a gente estava querendo trazer. E esse foi o resultado que nós chegamos e super gostamos dele.
Bom, agora na parte de composição dos formatos da fotografia, a gente tem agora como essa fotografia horizontal. E quando eu e Rita tava andando pela universidade para ver outros cenários, né, para fotografar, a gente andando encontramos esse arbusto, vamos dizer, de plantas que tem esse formato circular, né? Como se fosse uma coroa, assim. E quando a gente. Eu, principalmente, quando eu olhei, chama muita atenção. Então, a gente pensou logo, não, precisamos tirar uma foto disso, porque é até quase uma moldura, se a gente parando para olhar. Então, o formato horizontal se encaixava realmente dentro desse ângulo que a gente queria mostrar, dentro desse olhar que a gente queria. Então, se encaixou realmente muito na nossa intenção. Bom, agora nesse segundo exemplo dos formatos da composição, a gente tem o formato vertical. Essa fotografia foi tirada aqui em casa, e eu queria mostrar um pouco do céu, né? Que estava um dia mais nublado e eu queria trazer um pouco dessa sobreposição do um pouco da vista urbana e trazer um pouco essa questão angelical do céu. Então, eu, eu queria trazer justamente nesse formato, porque quando eu ia por horizontal, é, acabava tendo alguns ruídos, como alguns postes, outros prédios que eu realmente também não queria que aparecesse. Então o formato vertical se encaixou porque entrou realmente no ângulo que eu queria. Então, é, dentro da minha intenção, se encaixou nessa questão do formato. Bom, agora no enquadramento de simetria, que é essa fotografia que vocês estão olhando, ela teve uma intenção mais um pouco planejada. Quando eu saí da aula, eu já estava tentando exercitar um pouco esse olhar. E quando eu estava atravessando a rua, que é essa rua chamada Rui Carneiro, e quando eu tive uma percepção de o lugar onde eu estava, eu já foi automático eu tirar a foto e eu tentei deixar um pouco mais equilibrado e tentar ver essa questão do movimento, né, que é muito carro passando, moto, ônibus, enfim. E também era um lugar assim até perigoso, tá? Assim, né, tirando uma foto. Mas eu queria tentar equilibrar com essa questão dos fios, dos postes que passam, um pouco dos prédios, essa distância dos prédios onde estavam. Também a mesma coisa com os carros. E também com a questão do olhar no fundo do mar, que dando um zoom bastante consegue olhar. E também um pouco da linhas que se formam na rua, né? Essa linha que faz essa divisão dos carros e também a divisão das duas ruas, né? Que vai e volta. Então, dentro da proposta dessa questão do enquadramento, eu, na minha intenção e também no conceito, eu achei que encaixou bastante. Bom, nessa segunda parte das linhas diagonais, eu trago essa fotografia que eu queria
trazer um elemento mais dessas linhas orgânicas que não fosse uma linha tão bruta. Eu queria mostrar algo que remetesse algo mais da natureza. Então eu pensei nessa ideia, nessa proposta de trazer um pouco da luz do, do cenário. Então foi uma luz solar mesmo, uma luz natural. E eu utilizei uma função do celular, que é uma função de aproximação do objeto, que traz um pouco mais desse detalhe, que é justamente a intenção minha de trazer esses detalhes dessas linhas, dessa estrutura da planta. E se casa um pouco nas linhas diagonais, que onde essas linhas se passam, elas se cruzam, então leva o nosso olhar também a acompanhar para onde essas linhas vai, qual é o movimento dela, qual é o roteiro dela. Então, a minha proposta dessa fotografia foi essa, trazer um pouco dessas linhas orgânicas, que também são as linhas diagonais. Bom, agora tem essa terceira fotografia das linhas, que são as linhas paralelas. Bom, logo quando eu e Rita tava já saindo para fotografar mais fotos no dia da aula, a gente se deparou logo de primeira com a escada e elas visualmente já se formam essas linhas mais retas, né, mais brutas. E dentro da fotografia a gente consegue ver a questão dos degraus, né? Tanto como a estrutura que forma essa linha, também a sombra delas, que forma essa linha paralela. Também, se a gente for além do mais desses degraus, a gente consegue também ver essa linha se formando até no corrimão, ou até nas camadas da parede da escada. Então, essa fotografia pode ir além dessa questão das linhas, mas dentro da proposta técnica das linhas paralelas, a intenção mesmo era mostrar um pouco dos degraus da escada, mas a gente pode ir além disso, que, como eu falei, vai das sombras, do corrimão, da estrutura, e enfim. Bom, agora a gente tem a parte de cortes e tem essa fotografia que eu trago também de novo como ideia de trazer algo mais orgânico, remetendo um pouco mais do espaço natural. E eu queria trazer essa ideia da fotografia dentro da perspectiva de algo que a gente não consegue identificar se é algo muito grande ou muito pequeno. A gente não consegue identificar só por uma foto, porque justamente dentro do corte a gente não consegue identificar isso, ou através do ângulo. Mas nessa fotografia a gente não sabe até compor ou visualmente esse cenário, porque até então a nossa cabeça ela completa esse cenário, porque não é evidente, né? Não está, a gente não consegue ver, mas nossa cabeça já naturalmente ela já completa isso pra gente, a gente consegue imaginar. Então, a ideia dessa fotografia seria flertando isso. E eu queria pegar um pouco, trazer esse fundo azul que estava um dia sem nuvens e trazer um pouco dessa cor das plantas, esse contraste.
dessa, dessa planta meio alaranjada, vermelha e amarela. Trazer também um pouco das árvores que estavam ao redor, que tava vários tons, um tom esverdeado, um verde quase escuro. Então é uma fotografia bastante rica, que também pode ser levada para outras questões das técnicas. Bom, agora nessa parte de luzes e textura, eu escolhi essa fotografia que é dentro de um cenário quase aquático, né? Tem, tinha, na verdade, essa poça de água e nessa grama, nessa superfície de grama, e também e tinha esse caramujo no meio, e eu queria pegar ele um pouco, trazendo essa textura dessa casca, né, do caramujo. Então surgiu essa fotografia e que é mais também evidente um pouco da grama que sai dessa água e que também trabalha nessa questão de luzes e sombras do cenário, que era um dia de manhã, então traz um pouco dessa luz natural que também compõe com o que está embaixo. E é basicamente isso, né, nessa fotografia. Bom, agora tem essa fotografia que foi tirada no centro e eu queria capturar, assim, a priori, eu queria capturar essa luz que estava refletindo do sol, que era fim de tarde e estava refletindo não nos espelhos, nos vidros. E tava um ângulo bem legal onde eu tava. E logo de primeira, dentro desse ângulo que eu tava tirando, já é um ângulo de contramergulho, que eu estava embaixo, então eu queria capturar algo de cima que tivesse indo para cima, de baixo para cima. E logo quando eu já fui visualizando, já dá para dar uma olhada também na questão dos fios dos postes. Essas linhas que atravessam dos dois prédios, que são essas linhas diagonais que vão passando no meio da foto. E também a gente pode relacionar nessas linhas também ao lado do poste, que também sobem ou também descem. E nessa questão de luz, a gente pode trabalhar também na luz e sombra, né? Que essa luz forte que vem lá do fundo, nesse fundo com essas várias texturas de nuvem, mas que é uma luz tão forte que vai batendo, que vai formando essa sombra quase nesse plano. Então, é uma foto que eu particularmente achei linda, assim. E, bom, é isso. Eu agradeço pelo tempo de cada um que ouviu e agora fique com o restante da apresentação.